está conosco Pedro Moro, estudioso da doutrina espírita, para nos falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Veremos também a mensagem intitulada Quanto Vale? Um dos princípios fundamentais do Espiritismo é o da pluralidade dos mundos habitados. Por que seria a Terra o único planeta povoado de seres racionais? Acreditar que só os haja no planeta que habitamos é duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil, e então a razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito. Certamente, a esses mundos o Pai há de ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Por certo, não é o homem terreno o único ser corpóreo dotado de inteligência, racionalidade e senso moral no universo imenso. Vamos conversar sobre a pluralidade dos mundos habitados com Pedro Moro depois do Momento Espírita. No mundo em que vivemos, a maioria de nós valoriza em demasia as coisas materiais. Nossos anseios giram em torno da ascensão profissional, dos lucros obtidos, das aplicações em fundos de investimento e em bolsas de valores. Esgotamo-nos em horas intérminas de trabalho, em demonstração de engajamento e dedicação, no anseio de conquistas poupudas em nossos salários. Idealizamos a casa, as viagens, os passeios, o carro, quem sabe um pequeno barco. Nossos dias, semanas e meses se sucedem em torno do angariar mais para mais usufruir. Naturalmente, como as conquistas se fazem a muito custo, tudo é zelosamente cuidado. Zelamos pela conservação da residência, da casa na praia, do carro, das joias. No entanto, de um modo geral, existem valores aos quais não damos maior importância, até o dia em que os perdemos. Assim, quando a morte como lei natural nos surpreende, levando um dos nossos afetos, sentimos que nos falta o chão. Quando chegamos em casa e não encontramos a bagunça, os brinquedos espalhados. Quando não temos mais o colar diário de 2 bracinhos em nosso pescoço. Quanta tristeza! Sentamos no sofá caríssimo que tanto prezávamos com desânimo. O entorno perdeu seu significado. A joia mais valiosa se foi. Aquela que somente deixou uma imensa saudade no cofre da nossa intimidade. A casa, tão rica de tapeçarias e cristais, jaz fria e quieta. O que não daríamos para ter o esposo de novo adentrando o lar, batendo a porta, soltando as chaves com ruído sobre a mesa, e a voz sonora a anunciar: cheguei. Dentre tantos amores, um colo de mãe é ainda mais precioso, valor inigualável. E tantas vezes deixado de lado, porque nos sentimos donos do mundo, vencedores, seguros de nós mesmos. Contudo, quando a mãe adentra o plano espiritual, instala-se no coração dos filhos a carência e a saudade. Possivelmente ninguém melhor traduziu esses sentimentos do que a menina órfã que desenhou no chão, em tamanho natural, uma figura de mãe. Depois, deitou-se exatamente à altura do que seria o colo daquela mãe. Aninhou-se e adormeceu. Nada mais significativo do que a imagem que foi retida pela lente ágil de um fotógrafo. Colo de mãe. Quanto valerá no mercado financeiro? Colo de mãe que aninha, protege, transmite segurança, bem-estar. Colo de mãe quentinho, amoroso. Colo de mãe sem igual. Colo de mãe não tem preço.
Pensemos nessa preciosidade que é um colo de mãe e honremos todos os dias com nosso carinho essa que disse sim à vida e nos permitiu vir ao mundo. Amemos essa gema sem igual. Aproveitemos o colo de mãe sempre gratos, antes que a morte a arrebate dos nossos olhos. Porque então, somente pelos fios do pensamento, poderemos ter a aventura do reencontro enquanto permanecermos por cá, em bendito exílio, na terra que o Senhor Deus nos permitiu habitar, crescendo para o progresso. Esta mensagem tem o título Quanto Vale e compõe o CD Momento Espírita número 26. Pluralidade dos mundos habitados é o assunto que vamos conversar agora com Pedro Moro, palestrante espírita de Maringá. Olá, Pedro, estamos muito felizes em ter você mais uma vez conosco neste programa. Obrigado, Ivone. Eu que agradeço novamente o convite. Nós temos visto muitas pesquisas em torno da existência de vida em outros planetas. De acordo com o Espiritismo, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Então, Ivone, assim, da forma como a gente poderia pensar numa vida igual à nossa aqui na Terra, né, dessa forma material, a gente vê que isso na realidade não acontece, né? Se a gente fosse para Marte, hoje a gente vai ver que não existem os seres habitando lá com a mesma composição ou constituição corpórea que a gente tem. Mas quando a gente se insere na doutrina espírita e passa a conhecer o pensamento kardecista, né, que o codificador, que o Allan Kardec nos trouxe de revelação, a gente vê que existe o mundo dos espíritos, né, que também está inserido esse universo junto com o mundo físico, paralelos, mas trabalhando em harmonia. Quando a gente olha para o nosso universo, a gente pensa que Deus, na soberania dele de inteligência, né, a gente vê que nem um empreendedor, Ivone, faz um empreendimento do tamanho do universo, que é praticamente sim, né, infinito hoje com o desenvolvimento do pensamento dos multiversos, para ter apenas uma terra, né, nossa, habitada. A gente vê que é um empreendimento muito grande para ter apenas... É muito egoísmo da nossa parte. Sim, muita pretensão, né? Acreditar que a gente seria os únicos seres no universo. Certo. Mas quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê os sistemas, né? O nosso sistema solar, a nossa galáxia e tudo mais, a gente vai ver que existe uma composição de planetas, de sistemas, né? Que formam o universo e que devem estar habitados com alguma forma de vida não igual à nossa forma de vida aqui na Terra. Apesar de provavelmente e possivelmente existir talvez algum planeta que esteja semelhante, numa condição porque semelhante. Com tantos mundos, isso, não é, Pedro? Né? Então estaria numa condição até mesmo evolutiva próxima da nossa. Quando a gente olha também com o pensamento da criação divina, tanto do mundo físico, né, a gente vai ver que existe planetas, né, estrelas que surgem, que são criadas e que vai se formando sistema, como o nosso sistema formou-se no começo da criação. E a gente vivenciou uma fase da evolução onde nós fomos inseridos nesse planeta por conta da faixa evolutiva dele. Quando a gente vê o codificador trazendo esse pensamento novo, de que o espírito habita o mundo espiritual, mas ele veste um corpo, encarna, né? Ou ele veste uma roupagem, então dependendo do ambiente onde ele está habitando, do planeta onde ele habita, a forma de vida que vai constituir lá vai ser de acordo com a evolução daquele planeta, né? Então isso faz a gente perceber o quê? Que existe estados diferentes na alma ou do espírito.
E isso vai de encontro com o pensamento da evolução do espírito, né, Ivone? O pensamento de que Deus cria o espírito e esse espírito ele vai se aperfeiçoando à medida que ele vai tendo experiências, como nós estamos tendo a nossa experiência nessa vida que a gente está tendo agora. Mas que um dia a gente vai sair dessa forma de vida aqui que a gente está habitando, ou a gente reencarnaria, que foi um tema que a gente conversou já aqui, num outro corpo aqui nesse planeta, ou dependendo da necessidade, a gente poderia de repente até habitar um outro planeta, vestir um corpo que seria um corpo adequado às condições de vida daquele planeta, né? Que a gente sabe que fisicamente, por exemplo, seria impossível a gente sair com esse corpo daqui e pisar lá em Júpiter, por exemplo, né? O nosso corpo seria esmagado, o nosso esqueleto ia se fraturar totalmente, porque a força gravitacional de Júpiter, ela não suporta esse formato de vida, esse formato de corpo aqui, não suportaria viver lá, né? E por isso essa vivência em tal ou qual planeta está relacionada com o grau de evolução do espírito. Do espírito, né? Então nós teríamos já, com esse formato de pensamento, a gente vê que o espírito, à medida que ele vai evoluindo, ele vai se purificando, ele vai se depurando. E com isso ele vai quintessenciando a matéria que ele veste. Considerando o número de mundos habitados no planeta, e que a condição evolutiva do espírito tem que ser condizente com aquele planeta, nós podemos dizer que há diversas categorias de espíritos, não é? Categorias de espíritos, segundo a classificação até que o próprio Kardec fez. E faz toda uma lógica no desenvolvimento do espírito, né? Porque se a doutrina nos ensina que o Deus Criador de todas as coisas, criou-nos simples e ignorantes, nós temos um histórico, nosso princípio inteligente, ele tem um histórico até aqui aonde nós chegamos. E nós habitamos esse mundo que está de conformidade com a nossa evolução, né? E a gente pretende seguir adiante no nosso desenvolvimento, já que o nosso espírito é imortal, e que o nosso corpo, em determinado momento, vai deixar de existir dessa forma que a gente veste hoje. E com isso, nós precisaremos de mundos que estejam de conformidade com o desenvolvimento de cada ser que foi criado, isso individual e coletivo, na criação divina. Então, pensemos que Deus, criando o espírito simples e ignorante, esse espírito em determinado momento, ele chegando num patamar de evolução primitivo, ele precisaria de um mundo primitivo para ele poder dar continuidade ao desenvolvimento dele. Diferente de um espírito que já passou pelos processos de purificação e já conseguiu alcançar níveis superiores do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. Ele precisaria habitar uns mundos que fossem mundos mais evoluídos, né? Junto com uma pleiade de espíritos que tivesse formando o quê? Uma comunidade mais evoluída de espíritos. Então hoje nós vivemos aqui na Terra uma comunidade de espíritos encarnados e desencarnados, que a gente está numa faixa de evolução assim, ainda, né, próximos uns dos outros, apesar das diferenças de uns com os outros, mas a gente ainda está numa média parecida, por isso que a gente está aqui junto, né, vivendo experiências aqui. E a diferença desses mundos, da categoria dos mundos, não é? Vai depender de quê? Então, dependeria, se a gente fosse olhar pelo lado físico, dependeria do momento de desenvolvimento de um sistema ou de uma galáxia, né, da idade do planeta. Pensando pelo plano espiritual, a gente dependeria da faixa evolutiva do espírito, para que se conciliasse as duas coisas e formasse ou se desenvolvesse ali um modus de vida que fosse de conformidade com a natureza, tanto espiritual quanto a natureza evolutiva do mundo, né?
E à medida que esses estados evolutivos do espírito vão se modificando, vai acontecendo o quê? Um encaixe desses espíritos em mundos diferentes, né? Certo. E de acordo com a doutrina espírita, como que nós podemos classificar os mundos? A classificação dos mundos, então, o Kardec classificou primeiro os mundos primitivos, que seriam esses mundos que estão começando a receber as formas de vida da forma como a nossa Terra viveu lá nos primórdios do desenvolvimento dela. Depois, numa segunda fase, seria uma fase de provas e expiação, aonde nesse momento os espíritos ainda têm no seu desenvolvimento tendências mais para se fazer maldade do que bondade. Então, o mal é maior do que o bem, né? Sendo que dentro da doutrina espírita a gente aprende o conceito de que o mal é a ausência do bem, porque Deus não criou ninguém mal, né? Ele criou o espírito simples e ignorante e dá condições para que ele se aperfeiçoe e para que ele se desenvolva. Então, no mundo de provas e expiação, a gente ainda vive uma escola onde a maldade fala mais alto. E a gente vai se depurando, se purificando, para que a gente consiga alcançar níveis mais elevados e eleve juntamente também com o nosso nível individual e coletivo a um alcance de um mundo que seria um mundo de regeneração, né? Pensando hoje na atualidade, nós vivemos no nosso planeta talvez uma transição entre um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Isto significa que os mundos evoluem também. Evoluem, os mundos evoluem fisicamente, né? Se a gente for pegar a nossa, desde a época das cavernas para hoje, com toda a tecnologia, todo o modus de vida e o modus operandi que nós temos aqui, a gente evoluiu materialmente. E espiritualmente a gente também evolui, e o mundo com isso vai evoluindo coletivamente. Então hoje nós vivemos um momento onde nós estamos passando de um mundo de provas e expiação, onde o mal é maior do que o bem, para um mundo de regeneração, né? Mas assim, essa transição é como um crepúsculo, né? Onde não é nem dia e não é noite, né? Nós estamos vivendo esse momento para alcançarmos um mundo de regeneração, transformar o nosso mundo num mundo de regeneração, para que no mundo de regeneração o bem e o mal eles se equiparem na balança. Então provavelmente é um mundo melhor do que um mundo de provas e expiação. E ainda, Ivone, na sequência, a gente poderia pensar também que existe um mundo que é depois do mundo de regeneração, né? Que seria o mundo ditoso, mundo dos felizes, né? Os espíritos que já alcançaram um patamar no desenvolvimento aonde o bem passa a ser maior do que o mal. E depois desse mundo ainda seria, na classificação que o Kardec nos deixou, o mundo celeste, que seria já um mundo onde o mal não existe, né? Que é o sonho de consumo nosso, né? De viver dos espíritas, dos mundo. não espíritas, né? De todo cristão. Provavelmente o Cristo habitava esse mundo, né? Esse mundo de comunhão com Deus, né? Que na verdade não é um local, né? Um determinado espaço físico, né? É um estado de alma, onde ele vive em qualquer lugar em comunhão com o Criador. Porque Deus também está em todo lugar, né? Deus também habita um mundo de prova e expiação, porque Deus está em todo lugar, ele não está num determinado lugar. Ele É um dos atributos de dele, Deus, né? Pedro, então, fazendo essa classificação dos mundos, tratando da categoria dos espíritos, nós podemos dizer que existe a emigração e a imigração dos espíritos? Dos espíritos. Com Eles certeza. habitam ora um planeta, ora outro? outro planeta. E inclusive, né, no livro dos Espíritos, o Kardec faz esses questionamentos. Os Espíritos deixam bem claro de que quando um espírito é levado de um orbe para o outro, ele deixa toda a parte material, né? Só vai o espírito, porque ele vai se constituir ou se compor no corpo espiritual dele pelo material desse novo mundo onde ele vai habitar. E daí é uma grande engrenagem o universo, né?
Porque vamos pegar assim um exemplo aqui do nosso planeta, que num determinado momento, no desenvolvimento do ser humano, a gente chegou num ponto onde a ciência, por exemplo, precisava receber o conhecimento da lei da relatividade. Aí veio um espírito, que era um espírito já num nível diferente dos habitantes desse planeta, né? Que é o que a gente conheceu, o Albert Einstein, por exemplo, que foi tido como um gênio, que vivia um tempo além do tempo da média das pessoas, né? Dos espíritos que aqui habitavam, que conseguiu trazer, mas ele trouxe da onde, né? Aonde ele estava antes de nascer aqui, já que a gente está falando da pré-existência. E o potencial que esse espírito tinha já dentro de si, né? Porque ele tirou dele, né? Mas ele tirou porque ele trouxe dentro dele. Porque ele habitava um nível já de desenvolvimento intelectual onde foi capaz de compreender e perceber e inserir essa lei e a compreensão que fez dar um salto na ciência, né? E assim são os gênios, né, Ivone? Um Isaac Newton, né, que são assim algumas citações dos diferenciais que trazem um conhecimento e faz com que esse conhecimento seja distribuído. Imagina, impulsione a evolução do da planeta, coletividade do planeta, né? Dos habitantes Isso. E, consequentemente, do planeta. Mas isso sobre a orquestra do Criador, né? Sim. Ele que determina o momento disso, o momento daquilo. Então, a batuta é dele, né? E o planeta Terra sob a orientação de Jesus. De né? Jesus, que é o nosso governador. Né? Uhum. Quando Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu pai, era especificamente aos mundos habitados que ele se referia? Então, aí habitado de que forma, né? Porque agora, com a doutrina colocando esse entendimento, a gente vê que essa habitação, por exemplo, aqui no nosso planeta, é habitado por encarnados e por desencarnados. E que esses desencarnados, eles também habitam camadas ao redor ou ao derredor do nosso planeta. E assim é em todos os planetas do universo, né? Porque a ordem, ela vai de acordo com a evolução do espírito. E os espíritos, eles habitam uma forma corpórea ou uma forma fora do corpo físico, mas com um corpo perispiritual, ou um corpo astral, né, que seria uma das denominações que o Paulo usou lá nas colocações dele. E quando Jesus se refere, fala, na casa do meu pai há muitas moradas, de que morada que ele estava falando, né? Será que essa morada não estava também contido a morada do plano espiritual, as camadas? Da condição, né? Do espírito, Isso. Né? Feliz ou infeliz. Isso, exatamente, né? Então, é uma questão que abre por uma amplitude muito maior do que a gente achar que ele se referia pura e exclusivamente a mundos físicos habitados da mesma forma ou com o mesmo formato de vida que a gente conhece aqui na Terra, né? Eu acho que é um pensamento muito pequeno a gente achar que é só esse formato aqui que habita o universo. A mensagem de Jesus, ela foi grandiosa, né? Que nós ainda não conseguimos entendê-la na sua plenitude, né? Por isso Pedro, que ele era um mestre, né? Sim, era um mestre. Pedro, nós agradecemos a sua participação, esperamos tê-lo em outra oportunidade conosco. Eu que agradeço o convite e estamos aí, né, disposto a voltar aqui trazendo novos assuntos aí da doutrina. Muito obrigada. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Lembramos que este e outros programas podem ser vistos através do site amemmaringá.com.br e desejamos a todos muita paz.